como se fosse que eu falei que judeus são donos de Deus. Imagina, nós somos obrigados a espalhar para o mundo a unicidade de Deus e dizer que Deus é Deus de todo mundo, é Pai de todo mundo. Quando Deus escolhe a gente no Monte Sinai, é no sentido que eu preciso cumprir 613 preceitos e todo o resto da humanidade somente 7 preceitos, para sermos igualitários, igualmente filhos perante Deus. Jamais um judeu vai chegar para você e falar, sou dono de Deus. 2/3 dos 603 não podem ser cumpridos porque não existe mais o templo. Muitos dos preceitos Isso, não mas podem continua. Óbvio, mas somos igualmente filhos de Deus. Não, mas só para responder. Agora, quando vocês acreditam num Deus homem, aí esse Deus não pode ser o mesmo que eu. E na verdade você não está seguindo o seu Isso que próprio ele quis Deus. dizer. E outro, você só segue um homem de carne e osso. Acreditar que Deus é uma pessoa. Porque para nós, eu trouxe provas bíblicas que Deus não é homem. Não, Deus não se limita a homem. Vamos pro Daniel? Fala pro Daniel. Vamos pro Daniel. Você me trouxe profecias de Daniel. Vamos entender Daniel. Primeiro, olha todo o começo do capítulo de Daniel, com Daniel falando dos pecados do povo de Israel, que o povo de Israel não cumpriu a palavra de Deus e tudo tal, referindo-se o quê? A Torá. A Torá. Não a um outro testamento. Quando você lê a profecia de Gabriel para Daniel, você tem que se posicionar no tempo. Onde está Daniel? Daniel está entre o primeiro templo e o segundo templo. E você faz a conta da diáspora da Babilônia, 70 anos. Até a segunda construção do templo, são 490 anos. Exatamente o que está escrito lá. E hoje o Gabriel está dizendo para ele, sim, naquela época podia ter chegado o Mashiach, isso ainda é muito antes. Podia não, não tem podia. Sim. O texto está dizendo assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a chegada do ungido. Não é que pode ser que vai chegar o ungido. A minha pergunta foi, cadê o ungido? Esse é o negócio, quando você assistiu o Mashiach, Mashiach não necessariamente é o Salvador, esse que você está achando. Não é alguém que vai se tornar. Não é a salvação total necessariamente. Não, é um rei que vai estar ajudando a gente. Aliás, o rei Davi. Ele é chamado de Mashiach. A tradução de Messias é o ungido. Todo rei de Israel era ungido. Quem é o Mashiach? Quem é esse Mashiach aí de Daniel? Mas isso agora fala. Koresh. Eu tô te adiantando. Koresh é chamado de Mashiach Isaías. E ele foi morto? Essa é a tradução literal. Foi. Ele foi morto pelas pessoas? Foi. Morreu. Koresh morreu. Não. Todo mundo morre, Mirra. Ele foi morto como? Não sei como Koresh morreu. Quem que é Koresh? Koresh era... Como fala em português? Ciro. Ah. Então... Foi o cara que impulsionou a construção do templo. Então, pra você, o Ciro é o Messias. Aí nesse texto. Ele é chamado de Mashiach. Deixa eu falar um pouco. O próprio Isaías chama isso. Quer que eu traga o versículo que Isaías chama? Eu conheço o texto de Isaías, mas ele está desconectado. Mas ele está desconectado do tempo. Porque, por exemplo,